Bom dia, mais um episódio de Edificando Famílias na Fé. Eu sou o pastor Brian, essa minha querida esposa, a dona Rebeca. E estamos aqui mais uma vez, alegre que vocês estão conosco. Hoje o nosso tópico é um pouco fora do que a gente estava falando, mas um tópico que eu creio que é muito importante. Sim, hoje nós vamos falar sobre abortos naturais. Infelizmente não tenho outro jeito de falar isso em português. Eu não gosto desse termo aborto. Eu não acredito em abortos. Abortos é contra Deus. Mas aqui no Brasil o aborto natural é o único jeito de falar nessa coisa que acontece com as mulheres. Então nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Porque nós estamos entrando em uma fase onde nós vamos ensinar você como criar seu filho desde o nascimento. Mas a realidade é que muitas mulheres vão passar por o vale da morte de um filho pelo aborto natural. É uma coisa mais comum do que a gente percebe. E temos que saber como lidar se for na nossa família imediata, né? Você, sua esposa, ou também seus amigos, seus familiares, como ajudar durante esse tempo muito difícil na vida. Sim. Nossa família já passou por esse vale várias vezes. Começando com o pastor. O mãe dele deu à luz na 8º mês para um neném que estava morto. O nome dele foi Jeff, que significa paz. O irmão dele, ele e a esposa dele perdeu 3 filhos, 2 abortos naturais, o terceiro foi igual do Jeff, que nasceu com mais avanço do gravidez, mas com muitos problemas e morreu rápido. Na minha lado, minha mãe perdeu o neném antes de mim. A minha irmã perdeu o primeiro neném dela, minha tia perdeu muitos nenéns. Então, e recentemente nosso filho perdeu nosso primeiro neto. Então, nós sabemos muito bem como é nessa situação. E tem muitos amigos e famílias que nós conhecemos também que passou por esse vale. Então, se Deus escolhe seu neném de morar com ele no céu, você deve saber como reagir. Infelizmente, o que nós vimos muito aqui no Brasil, mulheres ficam completamente desanimado, deprimido, fica tomando remédio para depressão, que não é bom. Não é bom para a saúde delas. E nós já vimos isso muito aqui. E essa não é a resposta, gente. Sim. É claro, a perda do nenê tem grandes dores, tem um tempo emocional muito difícil, mas a gente pode passar por isso sem medicamento e sem outras coisas. Deus é o suficiente para todas essas dificuldades da vida, e nós temos que também ver umas formas, umas ferramentas que nós podemos colocar em prática para também nos ajudar a passar por essas dificuldades. Deixa eu primeiramente encorajar e sugerir que qualquer pessoa que, quando descobrir que está grávida, que comunique, né? Mas somente com a sua família imediata. Para o primeiro trimestre, aquelas primeiras 12 semanas, primeiros 3 meses. E dentro dessa faixa de tempo é onde que a maior parte, a porcentagem dos abortos naturais ocorrem. Então, nós, é claro, estamos animados, que estamos sabendo que estamos grávidos, né? A esposa está grávida, e queremos compartilhar isso com as outras pessoas, e isso é natural e é bom, e devemos. Mas também devemos manter uma sabedoria sobre isso, e manter na família imediata, para que sim, eles possam se alegrar conosco. E se for o caso, como muitas pessoas não percebem, que acontece bastante do aborto natural, eles estão ali para te apoiar, para te encorajar, para te ajudar durante esse tempo. Se nós não temos divulgado isso para o mundo inteiro,
e acontece que temos o aborto natural, nós não precisamos avisar para todos que perdemos o nenê também. Então facilita muito para nós, as pessoas que perderam aquele nenê, e ao mesmo tempo, porque nós comunicamos com aquelas pessoas mais importantes nas nossas vidas, eles estão ali para nos apoiar e para nos ajudar durante aquele tempo também. Sim. Se você perde um neném, nossa recomendação é isso. Pega uma caixa. Eu já fiz caixas para pessoas por essa razão. Essas lojas que vendem essas caixas que você pode decorar, decupagem, tudo isso. Pega algum tipo de caixa assim. Se você tem uma amiga que pode ajudar de decorar e fazer alguma coisa, faça isso. E coloque por dentro todas as coisas que pertencem desse neném. Por exemplo, muitas de nós pegam esses testes que você faz em casa, que fala se você é grávida ou não. Esse teste, coloque na caixa. Pulsar, que eles colocam pulseira, que eles colocam no hospital. Porque se você começa a sangrar, você vai para o hospital. E tudo que vai ocorrer em frente desse aborto natural está ligado com o hospital. Então, coloque essa pulseira dentro da caixa. Se você já comprou algum roupinho, coloca um desses dentro da caixa. Se você já ganhou uma fralda, coloca um na caixa. E essa caixa é importante, porque essa caixa é um lugar que você vai uma vez por dia, não a dia inteira. Olha, você vai chorar muito no começo. Eu prometo, é normal. Sim. Mas o nosso alvo é de chorar um pouco menos cada dia. E um jeito melhor de fazer isso é de ter uma caixa e um tempo. E decidir, esse é meu tempo de ir na caixa e chorar tudo que eu preciso até eu não chorar mais. E sai da caixa, deixa a caixa em um lugar guardado, longe de outras crianças, um lugar seguro. E cada dia você pode voltar na caixa no horário marcado e chorar tudo que você precisa, mas pouquinho menos do que a dia antes. Sim. E gasta menos tempo cada vez mais afastando da caixa. Até você não precisa vai todos os dias. Você precisa ter aquele tempo de choro, ter aquele tempo de sofrimento e de angústia, de dor emocional. E é crucial, é importante que a gente deixa isso sair. Mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar ali. Então essa caixa é uma coisa que nós separamos e só vamos lá no tempo marcado. Então para começar vai ser diariamente, depois vai ser cada outro dia, depois vai ser 2 vezes por semana, depois 1 vez por semana, depois enfim, vai assim até que a gente chega onde que a gente não precisa ir para a caixa. Aí a gente vai para a caixa no aniversário da morte ou num dia especial, numa coisa que ela volta à memória. Isso é para nos ajudar, para que nós não nos isolamos e ficamos ali. Muitos pais, muitas mães principalmente, que não têm filhos principalmente, e aquela morte é a primeira ou até a segunda, mas não tem filhos vivos ainda, eles se trancam basicamente dentro de casa e só pensam naquela morte, só pensam na tragédia que aconteceu. E se for esse o caso, você não vai recuperar mesmo. Sim. Você tem que sair dessa tragédia. E essa caixinha vai te ajudar a fazer isso. Então você tem que, de propósito, marcar. Eu não vou mais chorar hoje. Esse é o meu tempo de choro, né? Você vai para a caixa, vê todas as memórias. Se você já teve talvez a foto, ultrassom da criança, tudo que está lá na caixinha, você vai olhar, vai chorar, vai lembrar, e depois você vai fechar aquela caixa e vai prosseguir para o dia com o restante do dia. É claro, no começo a sua mente vai para lá, mas vai ter que se forçar. Não, só amanhã agora, só na próxima vez que está marcado. E isso esse processo de forçar você a sair dessa crise, vamos dizer, ela vai te ajudar a recuperar a vida normal que nós necessitamos continuar. Sim.
Outra sugestão que nós temos é dar um nome para seu filho. Por causa do fato que a maioria fez aborto natural na primeira 3 meses, muitas vezes você não sabe o sexo do seu filho. Não tem problema. Você pode escolher um nome por significância. Jeff significa paz. Nosso filho, ele escolheu o nome Félix, que significa Alegre. Contente, é. Então, escolha um nome para seu filho. E não importa se é o nome masculino ou feminino, não importa. Escolha um nome que é bom para você. Porque esse filho é um filho mesmo. E, de novo, se você conhece uma pessoa, uma mulher que faz coisas de mão lindas, pede para ela fazer na caixa de lembrança, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos nós falamos de fazer isso para enfeite de Natal, mas aqui não tantas pessoas fazem o árvore de Natal como eles fazem nos Estados Unidos, então não tem a mesma padrão. Mas coloca o nome da caixa em algum lugar, coloca uma memória desse neném. Esse é importante para você, para segurança, para melhorar. E também olha, quando o neném nasce e morre por causa de alguma doença, alguma coisa, eles vai ter um velório. Mas quando você tem o aborto, você não tem nada. E muitas vezes o velório é um jeito de fechar esse livro. Então, por que você não vai ter um velório? Você precisa, mais ou menos como um casal, ter um velório em si. Sim. Ter um tempo. Até que se quiser convidar seu pastor para ajudar nesse processo, tem um cultinho para despedir. Graças a Deus a criança vai estar no céu e você vai poder ver ela novamente um dia. E a gente tem sempre esse gozo e alegria dentro do nosso coração, né? O nosso neto de 10 semanas faleceu, aborto natural. Mas um dia a gente vai vê-lo novamente. O meu irmão mais velho, o segundo mais velho, Jeff, nunca conheci ele. Mas um dia eu vou conhecer ele no céu. Então, se quiser fazer um cultinho com seu pastor, você e sua esposa, só os 3, se quiser abrir para a família imediata, aí é com você. Se quiser só fazer vocês 2, também não tem problema. Mas tenha uma coisa para te ajudar, né? Algo para fechar aquele livro, vamos dizer. Um velório, um memorial, realmente seria para aquela criança. E agradecendo a Deus, sim, que Ele nos deu essa criança, mesmo que nós nunca vimos Ele pessoalmente. E agradecendo a Deus que nós vamos vê-lo um dia no céu. E pedindo, é claro, aquele conforto, a paz e consolo que somente vem do Espírito Santo. Agora, é muito comum depois de um aborto natural ficar grávida de novo. É raro que um aborto natural significa que você nunca vai ficar grávida de novo. Sim. E quando a segunda gravidez começa, você fica muito, muito nervosa. Essa é normal, mas não deixe o que aconteceu na primeira vez. Controle sua vida. Sim. Confie em Deus, orar e vai pra frente. E o que Deus tem plano pra você, Ele tem plano. Fica em paz com isso. A maior parte das pessoas que deu aborto natural pela primeira vez não tem aquela segunda vez. Ela dá o parto normal. Mas se você vive aquela segunda gravidez com aquele medo, aquelas emoções afetam o seu corpo e o seu corpo pode até piorar as circunstâncias por causa do medo que você está tendo por causa daquela primeira que acabou falecendo. Então, não deixe o medo controlar. A maior parte das pessoas não tem. O segundo, é claro, tem alguns que ocorrem, né? Mas nós precisamos focar em Deus e Ele sabe melhor e Ele está em controle. E provavelmente Ele vai deixar que cresça esse neném normal e tenha um parto. Agora, rapidinho, nós queremos falar com o resto. Às vezes, é um membro da família. Você vê, em nossa família, nós já passou por isso muitas vezes.
E uma coisa que nós notou aqui é pessoas não sabem como tratar uma pessoa que perdeu outra pessoa. Pessoas falam coisas completamente bobos. É absurdo como nós tratamos pessoas aqui no Brasil que perdeu um amado. Se é você fica chorando e queria atenção, mas se é outro, você trata em um jeito feio. Então, vamos aprender como tratar uma pessoa que perde, essa mulher que perde o neném. E o pai também, deixe-me falar isso. Só porque o pai não está levando o corpo desse neném no corpo dele, não significa que ele não sente nada. Ele sente. Ele fica triste também de perder o filho dele. Então, é uma coisa que os dois lados estão sofrendo. Então, o que você pode fazer? Não fala. Dar um abraço. Silêncio é simplesmente a sua presença, muitas vezes, é só o que é necessário. O nosso silêncio, mas a nossa presença ali, mostrando que nós temos interesse, mostrando que nós amamos, é a melhor forma que nós podemos ajudar aquela pessoa. É claro, oração sempre crucial, sempre importantíssimo, que nós estejamos fazendo a sós pelaquela família, pelaquele casal, né? Sim. Se você queria falar, fala, eu te amo, eu estou orando. Você precisa de qualquer coisa? Nunca fala para uma mulher que perdeu o neném. Mas você pode ter outro. Olha, você não tem certeza disso. Então fecha sua boca, você não sabe. Isso não conforta. Não conforta. Então, falar um monte de coisas que a gente tem que ter uma ciência do que a gente está falando e as emoções que essas pessoas estão passando. Muitas vezes as palavras que nós utilizamos para tentar confortar, e muitas vezes boas intenções, mas acabamos mais ferindo do que ajudando, né? Outra coisa que você pode fazer é uma costume que existe nos Estados Unidos que eu queria existir aqui. Leva comida. Essa mulher cansada, ela deu à luz de nada, realmente, ela não tem um neném no braço. Ajuda ela, faça, porque, olha, mesmo se ela não queria comer muito, ela precisa comer. E o marido precisa comer. E ela está cansada e muito triste e às vezes pouquinho deprimido. E se você leva a refeição para eles, ajuda enormemente. Se você é família e sente confortável, também é boa ideia. Limpa a casa dela. Ou pedir para as roupas e lava e passa as roupas para ela. Alguma coisa simples. Você não precisa fazer isso por sempre. Uma semana. Sim. A mulher precisa uma semana de recuperação e pode ir para frente. E nós não percebemos muitas vezes, mas as nossas emoções, uma tragédia emocional, ela afeta muito, ela desgasta muito o corpo físico. Então, não é só a esposa que está cansada, o marido também está cansado porque ele tem passado por muitas emoções e estresse ali. Aquele estresse emocional da perda do seu filho, seja da parte do pai ou da mãe, aquele é um desgaste enorme no físico e nós não percebemos isso muitas vezes. Então, o casal, não é só a esposa que vai estar cansada, ela sim teve ainda mais, né, coisas, não somente o emocional, mas o físico, e o pai tem o emocional que afeta o físico, a mãe também, é claro, afeta o físico e o emocional que ela está passando. Então, os dois vão estar muito desgastados, e o mais que nós podemos oferecer e ajudar para aliviar o peso físico deles durante esse tempo, não somente emocional, mas físico também, é muito ajudador para poder passar essa dificuldade. A última coisa rapidinho que nós vai falar é quando chega Dia das Mães e Dia dos Pais e o primeiro Natal depois que perdeu o neném. Vai ser os 3 mais feriados difíceis. Só porque a mulher não tem o neném no braço, não significa que ela não é uma mãe. Certo. Mas o que acontece? Ninguém dá nada para ela. Ninguém fala para ela. E ela é a mãe igual de a mulher que tem crianças no redor dela. Então,
Se você tem uma amiga, um membro da família que passou por isso, não diras mais. Manda uma carta, ou uma mensagem, ou um florezinho, alguma coisa para notar. Eu sabe que você também é mãe. Mesmo com o pai. E no Natal, lembra que ela está pensando, poxa, eu tive muita coisa que eu queria comprar esse primeiro Natal. Não preciso dar presente especial, mas um abraço. Eu lembro também. E esse vai ajudar bastante Sim. essa mulher ir para frente e ter uma vida cheia e bom, conhecendo que o filho dela, a filha desse casal, está no céu com Deus. Nós não precisamos deixar que qualquer tragédia, principalmente um aborto natural ou qualquer tragédia, nos impeça de ir para frente. Nós precisamos continuar indo para frente e Deus é a nossa ajuda, né, em todas as áreas. Mas também tem a sabedoria, né, que nós podemos e o conforto, principalmente dos familiares e dos amigos mais íntimos, para ajudar a passar essas crises mais difíceis durante o nosso casamento e durante as nossas vidas. Obrigado por estar conosco mais um dia, mais uma vez, mais um episódio. Espero que vocês voltem e estejam conosco novamente, edificando famílias na fé a semana que vem. Deus abençoe.